Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá. No tempo certo, nós vamos ler alguns textos na carta de Paulo aos Romanos. Eu queria que no tempo certo, você estivesse com a sua Bíblia aberta lá, para que a gente pudesse ler alguns textos do livro de Romanos. Hoje nós queremos dar continuidade ao assunto que temos abordado aqui na igreja, um assunto que temos falado há algum tempo, que é santificação, o amor diligente de Deus pelo seu povo. E dentro deste assunto, temos falado abordado alguns temas. Dentre eles, temos falado sobre os estágios da santificação. E há 2 semanas atrás, eu falei sobre o primeiro estágio da santificação. E falamos sobre o primeiro estágio, que é a regeneração ou o novo nascimento. Naquela ocasião, dissemos para os irmãos que a santificação se inicia através do nascimento espiritual, através do novo nascimento, através ou por meio da regeneração. E na regeneração, e exclusiva e unicamente, a santificação se confunde com a regeneração. Portanto, sem novo nascimento, não há santificação. O Espírito de Deus não santifica não regenerado. O Espírito Santo de Deus não santifica novo nascido. Quem não é novo nascido, quem não nasceu de novo. E naquela ocasião, naquele momento, há 2 semanas atrás, nós falamos que a regeneração promove 2 coisas basicamente importantes para nós. A primeira, a regeneração ou o novo nascimento, o nascimento espiritual promove uma ruptura e esta definitiva sobre o poder do pecado na nossa vida. A única coisa, a única obra capaz de romper o poder do pecado sobre nós é a regeneração. É o poder do Espírito Santo de Deus agindo sobre nós. E a segunda coisa importante, a segunda obra importante que a regeneração promove em nós é uma reorientação do coração. Porque a regeneração não faz ou não promove uma reforma, mas uma transformação de dentro para fora. Portanto, a regeneração promove uma reorientação do nosso coração ou do nosso ser interior. Hoje, dando continuidade a este tema, nós queremos falar sobre o segundo estágio da santificação, apontado pela Sagrada Escritura, apontado pela Bíblia. E que segundo estágio seria este? A santificação, nós falamos que ela é progressiva. A santificação aumenta por toda a vida. Ela nunca para. Ela nunca estagna.
O crente nunca acha nesta vida que está bom, que chegou o momento, que já cresceu o suficiente, que não tem mais o que aprender. Não. O segundo estágio da santificação é este. A santificação aumenta, cresce, progride por toda a sua vida. Perceba, ainda que o Novo Testamento nos ensine que nós, crentes em Jesus Cristo, aqueles que já nasceram de novo, já desfrutamos da vitória decisiva sobre o domínio do pecado, e este domínio como resultado da união com Cristo, nosso coração não está totalmente purificado. E aqui tem uma discussão teológica de milênios, de centenas de anos. Porque um grande homem da história, chamado John Wesley, pregou durante séculos uma coisa chamada segunda bênção. Chamada de inteira santificação. Segunda obra da graça. Wesley ensinava que a inteira santificação erradicava o pecado original do coração humano. E ele defendeu isso durante toda a sua vida com unhas e dentes. De modo que afirmava Wesley que o homem, após a inteira santificação, ou a segunda bênção, a segunda obra da graça, ele só era tentado de fora para dentro. Ninguém é perfeito. Sabemos à luz das Escrituras que isso não é uma verdade, é uma falácia. O homem, após a santificação, que não é um ato, como a regeneração, como a justificação, é um processo, é um ato apenas no seu início, e se confunde com a regeneração. A santificação é um processo e percorre durante toda a vida do ser humano, do crente em Jesus Cristo. Nós sabemos que durante toda a vida nós vamos lutar contra o pecado. O nosso coração continua sendo um coração pecaminoso e nós vamos lutar contra o pecado durante todos os dias da nossa vida, até o último suspiro. Você ganhou uma nova natureza, o Espírito Santo habita em você, mas o pecado latente, o pecado original, o pecado humano, a natureza adâmica continua aí. Continua aqui, continua nos membros do nosso corpo, continua no nosso cérebro, continua na nossa mente, continua atuando, continua atuante. O Novo Testamento está repleto de textos que falam categoricamente sobre isto. E não tem como nós negarmos. Eu queria ler um texto, e eu queria que você acompanhasse comigo no telão, Romanos capítulo 6, versículo 18. Olha o que Paulo nos ensina. Paulo afirma categoricamente que fomos libertos do pecado. Sim, ele afirma isso. Olha só, 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se o quê? Escravos da justiça. Sim, o apóstolo afirma categoricamente que fomos libertados do pecado e que estamos, segundo Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo, por favor, Romanos 6,11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo, portanto, afirma que fomos libertos do pecado e que estamos mortos para os pecados e vivos para Deus. Sem dúvida nenhuma, o texto é claro e Paulo mostra isso. Todavia, o próprio apóstolo Paulo reconhece que o pecado permanece em nós. Ele não foi erradicado, ele não foi tirado, ele não foi removido, como afirmava Wesley. Veja, a penalidade
penalidade do pecado já foi paga. Isto sim, por Jesus, na cruz, no Calvário. E seu poder já foi neutralizado. Quanto a isto, não temos a menor dúvida. No entanto, a Sagrada Escritura não diz nada além disso. Ou seja, sua presença, a presença do pecado, ainda permanece em nós. A Escritura não afirma que o pecado fora removido, fora retirado. Por isso, a nossa luta, a minha luta, a sua luta contra ele, contra o pecado, não termina na regeneração. Ok? Fomos, sim, libertos do pecado, sim. Estamos mortos, sim, para o pecado e vivos para Deus, sim. Mas a Bíblia não afirma que o pecado fora removido de nós. Definitivamente não. Pelo contrário, a Escritura afirma que precisamos estar firmes e lutarmos contra o pecado. Logo, a santificação, que começa exatamente na regeneração, no novo nascimento, necessariamente continua por toda a vida. Toda a vida cristã. É nesse ponto que eu e você cooperamos com a santificação. Quanto à minha justificação, eu não acrescento absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas, diferentemente da justificação, na santificação eu coopero. Você coopera. E é aqui que os crentes pecam. Romanos capítulo 6, verso 12. Coloca aí, Paulo, por favor. Diz, portanto, partícula conclusiva. Veja, Paulo está falando a respeito disso e ele termina dizendo assim, portanto, não, o quê? Permitam. Quem permite ou não alguma coisa? Quem é? Você. Não é Deus que permite. Não é o Espírito Santo que permite. Não é Jesus Cristo quem permite. Quem permite ou não alguma coisa é você. Permite o quê? Vamos ver? Portanto, não permitam que quem? O pecado. Continue o quê? Fazendo o quê? Dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus. Versículo 13, Paulo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Meus irmãos, meus queridos, meus amados, vocês já pararam para examinar esse texto? Vocês alguma vez na vida já se debruçaram sobre Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13? Já pararam para pensar o quanto esse texto diz que nós somos réprobos, culpados, pecadores, miseráveis? Nós precisamos entender que ser santo ou não é uma decisão. Você precisa participar ativamente da sua santificação. Você tem uma nova natureza. O Espírito Santo habita em você.
Ele está à sua disposição. Se você não usufrui do seu poder, se você não usufrui dos recursos que Ele lhe dá, os quais estão disponíveis para você, a responsabilidade é única e inteiramente sua. Romanos 6, 12 e 13 deixam muito claro isso. Extremamente claro. Você precisa cooperar na santificação. Como, pastor? De duas maneiras, de acordo com Romanos capítulo 6, 12 e 13. Primeira maneira, não deixe, não permita. Bota o versículo 12, Paulo, por favor aí. Não deixe, não permita, não deixe, não permita, não deixe, não permita. Que o quê? Que o pecado Espírito Santo de Deus, Deus. Não, é você que tem que bloquear. Não é Deus, não é o Espírito, não. É você que tem que permitir ou não. É você quem permite. É você quem não permite. Não deixe, não permita que o pecado reine na sua vida. O poder está à disposição. As ferramentas estão à disposição. Esta obra não é do Espírito. Esta obra é sua. É os 50% da sua parte, da sua cooperação. Não permita que o pecado reine em você. Entenda. Só o Espírito Santo de Deus, claro, pode nos santificar. Quanto a isto, não temos a menor dúvida. No entanto, Ele não o fará sem o seu envolvimento. Porque Ele espera a sua participação. Ele espera a sua colaboração. Ele espera a sua cooperação. Pastor, e como é que eu faço isso? De algumas maneiras. Primeira coisa que você tem que fazer é querer ser santificado. Porque se você não quiser, Ele não vai lhe obrigar. Porque o Espírito Santo, o qual é Deus, é extremamente gentil. Logo, Ele não força você absolutamente nada. O Espírito Santo não força você a se santificar. O Espírito Santo não força você a orar. O Espírito Santo não força você a ler a Bíblia. O Espírito Santo não força você a dizimar. O Espírito Santo não força você a jejuar. O Espírito Santo não força você a evangelizar. O Espírito Santo não força você a fazer o bem. O Espírito Santo não força você a se sacrificar por ninguém. Já orou hoje? O Espírito Santo fala assim com você? Já orou hoje? Você é uma alma muito cebosa. Jesus morreu por você no Calvário e você não tem coragem de jejuar 12 horas. Isso é que é um crente fraco. É o Espírito Santo falando com você? Quem faz isso é Satanás. O Espírito não força você a absolutamente nada. Porque o Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo santifica, e só Ele pode santificar, sem dúvida nenhuma, mas Ele não o fará sem o seu envolvimento. Então, a primeira coisa, item número um, checklist, você precisa querer, filho, você precisa querer ser igual a Jesus. Se você não quer ser igual a Jesus, é a primeira coisa. Está fazendo o que aqui? Está fazendo o que aqui? Está no lugar errado. Tem que estar no carnatal. Tem que estar nas baladas. Tem que estar pegando as meninas. Tem que estar pegando os meninos. Tem que estar casando e descasando. Casando e descasando. Casando e descasando. Tem que estar bebendo.
tem que estar aproveitando a vida, tem que estar ganhando dinheiro. Mas se quer ser igual a Jesus de Nazaré, está no lugar certo. Se quer ser igual a Jesus, tem que ser santo. Como é que eu faço isso? O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Como eu posso cooperar com o Espírito Santo? Não permita, não deixe o pecado reinar. E como é que eu faço isso? Primeiro, identifique as suas fraquezas pessoais. Todo mundo aqui tem fraqueza. Não tem um que não tenha. Ninguém aqui está isento de uma fraqueza. Você pode não ter a mesma que eu tenho. Pastor, só tem fraqueza? Um bocado. Uma arruma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, para não permitir que o pecado domine você e reine na sua vida, identifique qual é a sua ou as suas fraquezas. É mulher? É homem? É dinheiro? É inveja? É orgulho? A faca entra e eu não perdoo. É orgulho? Essa é a sua fraqueza? A primeira coisa que eu preciso fazer, identifique qual é a sua fraqueza. Segunda coisa, reconheça as coisas que os tentam. O que é que tenta você? O que é que leva você para a lama? O que é que derruba você? Você já viu um elefante? Que bicho grande. Não tem medo de nada na selva, né? Não tem medo de leão, não tem medo de onça, não tem medo de cobra, não tem medo de nada. Mas bota um rato na frente dele. Morre de medo. Lembra de Sansão? Pegou a queixada de um jumento. Foi? E era pufo, pegue, tome, os cabas só caindo. Ele tome. Mas botou uma mulher na frente do homem, acabou-se. Acabou-se. Tem gente, tem homem que não tem mulher que derrube ele, mas bota um maço de dinheiro, bota umas verdinhas, derruba fácil. O que é que tenta você? É o poder? O que eu posso fazer? Que caminho trilhar? Em terceiro lugar, mantenha-se longe, mantenha-se distante das fontes de tentação. Longe das fontes de tentação. Se você sabe que vai ser tentado, que a sua fonte de tentação está ali, por que é que você vai se aproximar? Vai brincar com fogo? Os irmãos lembram de Ló? Cada dia, ele pegava suas tendas e as armava mais perto de Sodoma. Mais perto e mais perto. Até que um dia ele estava morando dentro de Sodoma. Não permita que o pecado reine sobre a sua vida.
Não permita que o pecado reine sobre a sua vida. E como é que eu faço isso? Mantenha-se longe das fontes da tentação. Mas sabe quando eu consigo fazer isso? Só tem uma coisa: quando eu quero ser igual a Cristo. Quando eu não quero, para que eu vou identificar minhas fraquezas? Para que eu vou reconhecer as coisas que me tentam? Para que eu vou me manter longe das tentações? Eu quero ir para perto delas, que eu não quero ser igual a Jesus. Eu quero é botar o pé na jaca. Como é que eu faço isso? Pratique o autocontrole. Como é que eu faço isso, pastor? Invista conscientemente tempo e bons hábitos e serviço. Invista conscientemente tempo e bons hábitos e serviço. Quanto mais tempo, quanto mais recurso, quanto mais talento, quanto mais hábito, quanto mais serviço no reino. Irmãos, entendam uma coisa definitivamente: o convite do Evangelho ao homem é um convite para você olhar para fora. Não é um convite antropocêntrico que lhe convida para você olhar para dentro, para olhar só os seus próprios desejos, os seus próprios pecados, o seu próprio coração, a sua própria dor. Todo mundo tem dor, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem desejo, mas o convite do Evangelho é para olhar para fora. Você olha para mim agora aqui, né? Uma beca bonita, né? Camisa azul bebê, né? Mas eu estou com a garganta seca. Eu estou com uma dor na goela. Eu estou com as costas doendo que você nem imagina. Estou falando sério. Eu estou com um alargamento no esôfago por causa de um vômito que eu não vomito, por causa de uma cirurgia que eu fiz, por causa de uma pedra nos rins que eu botei para fora. E que o médico disse: eu não faço a cirurgia de novo. E eu tenho que viver. Faz o que com isso? Faz nada. Vive. O que é que eu tenho que fazer? Viver para fora. O convite do Evangelho é para você viver para fora. Porque se você for viver para dentro, você enlouquece. Porque o mundo de hoje, o mundo do século 21, é um convite à loucura. Porque as pessoas só olham para dentro, para os seus próprios problemas, para as suas próprias dificuldades. Porque você acha que as pessoas estão enlouquecendo. Invista conscientemente tempo em bons hábitos. Invista conscientemente tempo em serviço. Mas cada vez mais, nós estamos investindo apenas em nós. Nos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa, no nosso preparo. Em nós. Chega a igreja. E o outro. E o reino. E a igreja. E o corpo. E os missionários. E a missão. Não permita que o pecado reine em você. Como é que eu faço isso? Confie na força, no poder e na graça de Deus. Não tem outro jeito. Não existe outra forma. Só o Espírito Santo de Deus pode salvá-lo disso.
Está aberto em Romanos capítulo 6? Olha o que diz o versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que um crente deve viver no século 21? Como se estivesse morto. Como é que um crente deve viver no século 21? Como se ele tivesse entrado na vida da ressurreição. Exatamente como Cristo viveu. Olhando para fora, curvando-se para Deus, dando as costas para o pecado, dizendo não ao mal, dizendo sim ao bem. É assim que nós temos que viver. Por causa da nossa união com Cristo, não queremos mais buscar nossos antigos planos. Por causa da nossa união com Cristo, não queremos mais buscar os nossos antigos desejos. Por causa da nossa união com Cristo, não queremos mais buscar os nossos antigos objetivos. É assim que nós vivemos? Meus irmãos, eu não sei você, mas isso me traz calafrios. Agora, tudo o que desejamos é viver para a glória de Deus. Não dá um nó na sua garganta, não, isso? Versículo 12, Paulo, por gentileza. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam a Deus. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Como eu coopero com a santificação? Eu não permito que o pecado reine na minha vida. E a segunda coisa que eu preciso fazer, que eu preciso cooperar, como eu coopero? Eu não ofereço o meu corpo, a minha vida, ao pecado. O que é isso, pastor? É isso mesmo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, que nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Porque quando nós pecamos, o pecado, o mal, Satanás, não coloca na sua cabeça uma arma, ou faz chantagem com você, para você pecar, não. Você peca porque você quer. Eu peco, você peca, nós pecamos porque nós gostamos de pecar. Quer cooperar com a santificação? Não se renda ao pecado. Não permita que o pecado reine e não se renda a ele. Isto é, não ofereça ao pecado o seu corpo. Não, pode deixar pecado. Eu estou disponível. Isto é, não torne o seu corpo disponível. Isto é, não apresente como útil o seu corpo para o pecado. Você parou para pensar sobre isso? Por isso que no começo da minha fala eu perguntei, você já leu Romanos 6, 12 e 13? Quando eu peco, meus irmãos, eu estou apresentando como útil, como disponível, eu estou oferecendo o meu corpo para corroborar com o mal. Eu estou dando as mãos à minha própria carne, à minha própria natureza e ao diabo e ao mundo. Eu estou caminhando de mãos dadas com o mal. Tá bom para você?
Não se permita ser uma ferramenta do mal. Isso é muito sério. Isso é muito grave. É muito, muito, muito grave. Olha o que diz o versículo 13, queridos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Veja, o pecado não arrebata os membros do seu corpo. Ele não nos obriga. Somos nós que oferecemos os membros do nosso corpo. Somos nós que tornamos os membros do nosso corpo disponíveis para o mal. Somos nós que os apresentamos como úteis para o mal. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento. Meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E queridos, Paulo não estava falando para descrentes, ele estava falando para os crentes de Roma. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar que os seus talentos, você já parou para pensar que as suas capacidades intelectuais, cognitivas, você já parou para pensar que o seu corpo pode ser um instrumento usado para propósitos do mal? No pecado, cada parte de nós torna-se vulnerável. Mas em Cristo, cada parte de nós torna-se um instrumento para o serviço e a transformação. É aquele a quem oferecemos nosso serviço que faz a diferença. A sua vida, o seu ser, quem você é, está a serviço de quem? De qual reino? O reino das trevas ou o reino da luz? Ah, não, pastor, mas eu não sirvo ao diabo, não. Mas serve a si mesmo? Se serve a si mesmo, desculpe, querido, desculpe, mas está a serviço das trevas. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, faz o quê? Ou é de Cristo ou não é de Cristo. Se serve ao próprio ventre, não serve a Cristo. Não fique com raiva de mim. Briga com ele. Portanto, o seu dever como cristão é cooperar na santificação. Ou seja, crescer cada vez mais na santificação, como antes decrescia cada vez mais no pecado. Romanos capítulo 6, verso 19, Paulo. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva a... Quem você serve? Que reino você serve? É simples. Se você quer ser cristão, você precisa ser santo. Como nós vimos aqui, o pastor Rodrigo Bibo falando no vídeo. É na vida ordinária e não na vida extraordinária.
nas pequenas coisas, no mínimo, que nós precisamos ser como Cristo. Se você não consegue ser cristão, santo no mínimo, você jamais será no máximo. Se você não consegue contribuir ganhando R$2.000, quando você ganhar 50, você não vai contribuir nunca. Se você não consegue ser fiel no mínimo, em grana, em talento, em tempo, você não vai ser no grande nunca. Nunca. Se você não consegue ser gentil no pouco, no grande você não vai ser nunca. Meus amados irmãos, nós podemos contribuir na santificação. Como? Não se renda ao pecado. Não deixe o pecado reinar na sua vida. Qual é o segundo estágio da santificação? Ela aumenta durante toda a sua vida. E qual é o terceiro estágio da santificação? Cenas dos próximos capítulos. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que o Ministério de Louvor viesse até aqui à frente. Santificação, o amor diligente de Deus pelo seu povo. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei. O que você tem feito no recôndito do seu quarto? Mas Deus sabe. Nós vamos cantar um cântico agora. Se você não tem cooperado na sua santificação, eu queria nessa noite orar por você. Eu queria nessa noite desafiar você a viver uma vida diferente. Irmãos, é nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Permitir que o Senhor tome conta de você. Permitir que o Senhor, sabe, invada a sua mente. Que o amor dele cubra todas as áreas da sua vida. É não desejar mal a ninguém. É priorizar o reino em todos os aspectos. É não invejar ninguém. É não querer o mal de ninguém. É não ser malicioso com ninguém. É fácil? Não, não é fácil, porque o pecado habita em nós. É por isso que nós precisamos da santificação. É por isso que nós precisamos cooperar com o Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos convidá-lo para habitar em nós mais e mais e mais e mais. É
por isso que não é no extraordinário. Sim, que venha o extraordinário, mas é no dia a dia. Pense nisso. Se Deus tem falado com você, se Deus tem incomodado você a viver uma vida mais próxima dEle, a orar mais, se Deus tem mostrado a você que Ele quer mais de você, dê mais para Ele. Nós vamos cantar agora. Se você entendeu que você não tem feito o que nós temos ensinado aqui, se você tem permitido que o pecado reine, quando você chegar em casa hoje à noite, leia novamente Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Se você não tem sido uma pessoa grata por tudo que Deus tem feito, fez e faz por você, lhe deu, peça perdão pelos seus pecados. Se você tem sido aquela pessoa que só olha para dentro e nunca olha para fora, nunca serve, mas sempre só quer receber, olhe para fora. Olhe que tem gente muito pior do que você. Mas é você e Deus. É você e Deus. Eu vou ter o prazer de orar com você, em nome de Jesus.